construtores da própria estrada, desbravadores de um Brasil colonial. Os tropeiros surgiram num tempo de homens valentes que faziam morada no lombo de mula. Aventureiros que viajavam grandes distâncias, negociando e abrindo novos caminhos num país em desenvolvimento. O tropeiro podemos classificar como um homem valente, um homem honesto e um empreendedor. Ele começa a função do tropeiro, principalmente no Brasil, no século XVII e início do XVIII. E os grandes tropeiros oficiais, pelo menos, são Cristóvão Pereira de Abreu e Souza Farias. O tropeiro ajudava a desenhar a logística de um Brasil que ainda estava em formação. A cada pouso surgia um novo vilarejo e, consequentemente, um novo município. Era uma espécie de caminhoneiro da antiguidade, que levava alimentos e mercadorias para as Minas Gerais, já que a agricultura e a criação de gado haviam sido proibidas pelo Reino de Portugal. A ordem era não desperdiçar a mão de obra até então destinada para a exploração do ouro. Inclusive não podia ter árvores, nada, o terreno era limpo em volta da mina, das minas, em volta, é o caso de Ouro Preto, Sabará, Diamantina, tudo, é terra arrasada em volta, porque as guardas que ficavam em pontos elevados podiam ver qualquer pessoa que entrasse ou saísse da região. E esse é o motivo. E estavam toda a mão de obra voltada para a mineração. Com a extinção das minas de prata em Potosí, onde as mulas eram o meio de transporte, sobraram grandes quantidades desses animais em Corrientes, Santa Fé, Córdoba, enfim, os criatórios da Argentina. Como os tropeiros os donos dos mares estavam tendo prejuízos, e nesta mesma época começa o grande ciclo de ouro das Minas Gerais, esses tropeiros resolvem a vender as suas mulas, encontram um comércio e começa o primeiro grande ciclo, que é o das mulas chucras, mulas arreadas, que descem e entram no Rio Grande do Sul, seguindo então para Sorocaba. O tropeiro não é criação do Rio Grande do Sul em função de Minas, o tropeiro já existe. De tropas de mula, de burricos levando produto, nós vamos ver até nos frisos das pirâmides, tem tropas de mula com cesto levando produtos. De Sorocaba, elas são vendidas e vão se transformar então em mulas arreadas, porque aí elas vão transportar mercadoria, vão para as minas de ouro nas Minas Gerais, ou vão para as fazendas de café, algodão, açúcar, enfim, para os vários transportes que se fazem necessários no Brasil. A comitiva era formada por 10 pessoas. Na frente vinha o cozinheiro, que não tinha nenhuma responsabilidade com a tropa. Ele chegava, montava a cozinha, fazia a comida, levantava a cozinha e ia embora, na frente da tropa. E já ia para outro pouso que ele conhecia, adiantando o almoço até a chegada da tropa. O segundo elemento é o madrinheiro, geralmente um adolescente dos seus 14 anos, 15 anos, 16 anos. Esse menino, ele levava uma tropa, uma mula de traia, uma mula cargueira de traia, e a égua madrinha. A égua madrinha com o cincerro no pescoço, que ia conduzir a tropa. Ao lado do menino vem o capataz, ou o dono da tropa, que vai na frente, alertando para os perigos, determinando os caminhos, tal, o capataz. Ao lado da tropa e atrás da tropa vão os peões. Aí uns 6, 7 peões. Eles vão conduzindo a tropa, alongando a fila. Tem lugar que ela tem que passar 2 animais, um animal, tem lugar que pode abrir para mais, porque elas andam em fila, elas não andam em bloco. As mulas não andam em bloco como se vê em boiada, mas eles andam enfileirado. Então tem os peões que ficam do lado e atrás. Tem um peão que se chama arribador. Esse peão é quando há uma mula fujona, ele volta, ele deixa a tropa ir adiante e ele volta. E a grande honra, a grande glória de um arribador é trazer a mula de volta. Como o grande vexame é não trazer. Então é o cara mais hábil, geralmente,
da comitiva que volta para buscar a mula fujona, a mula extraviada. A história conta que existiam 3 tipos de tropas. As chucras, onde as mulas eram a mercadoria e o animal vinha sendo domado durante o caminho que ia do sul ao sudeste. As arreadas, que levavam nas tralhas produtos como sebo, charque e queijo. E por último, as bovinas. É importante destacar que, além do transporte de alimentos, de outras mercadorias, do comércio, enfim, que era feito no lombo das mulas, existiam, principalmente na região dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, as tropas de porcos e até tropas de perus. Isto destaca-se principalmente nos municípios de Bom Jesus e Vacaria. E os porcos eram cegados com cedenho, costurado às suas vistas, ou se colocava uma gota de criolina, para que ele cegasse e seguisse somente aquele que era o condutor com o sincero. Os 4 caminhos oficiais, os 4 grandes caminhos são o caminho da praia, o caminho dos conventos, o caminho do Cristóvão Pereira, conhecido também como Caminho Real, e o caminho das missões, que é o 4º caminho. E depois ele também tem ele muda um pouco o roteiro dentro do próprio Rio Grande do Sul. Todos eles, atravessando o Rio Pelotas, eles iam entrar no caminho que já existia e que levava até Sorocaba. O mais antigo, o mais tradicional, quer dizer, o berço do tropeirismo é o caminho de Viamão, que hoje uma parte é Santo Antônio da Patrulha, próprio Porto Alegre, a região de Porto Alegre. Então aí é o caminho pioneiro, o que se abre a partir de 1732, primeiramente por Souza Faria e depois por Cristóvão Pereira de Abreu. Eles abrem e vêm até Lages, de Lages eles vêm até Curitiba, e de Curitiba já existia até Sorocaba, São Paulo. Depois os outros, eles vão mudando à medida que vai mudando a criação de mula. Com a abertura do caminho das tropas de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, através de Francisco de Souza e Faria, saindo de Araranguá para Vacaria, e depois com Cristóvão Pereira de Abreu, fazendo o caminho de Viamão a Vacaria, foi necessário que houvesse alguma movimentação em Vacaria. Qual era a sua produção? A produção era o gado, então surgiu a figura do tropeiro. E Vacaria começou então a tropear, era muito difícil por causa das feras, né? E até 1850 era por caminhos determinados por vias abertas por índios. Posteriormente, abrindo esses 2 caminhos, até o gado que vinha da fronteira, principalmente de Passo Fundo, obrigatoriamente teria que passar por Vacaria, chegar ao Passo de Santa Vitória, que era o primeiro ponto arrecadador tanto do Império como da província de São Pedro e posteriormente de Vacaria. Chegam na região hoje São Francisco de Paula, seguem para leste, vêm atravessar o Rio das Antas no Passo do Matemático, entram nos Campos de Cima da Serra e seguem então onde hoje é o município de Bom Jesus e fazem a travessia do Rio Pelotas no Passo de Santa Vitória. O Passo de Santa Vitória pertence à região que hoje é o município de Bom Jesus e era passagem obrigatória para o estado vizinho, Santa Catarina. As tropeadas em Vacaria, ela teve mais ou menos um ciclo de 100 anos. Até 1960, mais ou menos, ainda havia tropeada. Depois, com a modernização, né, o gado começou a ser transportado por caminhões. E justamente quem mata o tropeiro é o navio a vapor. Navio a vapor, que agora, numa semana, se chega ao Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro se vai a Minas, e
Além depois do barco a vapor, o trem. O trem que conquista o interior, que é o grande transporte da época, o grande movimento de logística. Então a tropa foi desnecessária. Então o tropeirismo foi que levantou Vacaria, que começou Vacaria. Vacaria é criada em torno do tropeirismo. Porque com aquela imensidão de gado que tinha aqui, com a criação constante, com as grandes fazendas que tinha Vacaria, não havia outro meio a não ser levar o seu produto através da tropia. Naquele tempo era tudo no lombo de mula, né? Não tinha um caminhão, mas era muito raro, né? Mas era só no lombo de mula e todas essas volteadas que a gente fazia, né? Então era o animal mais forte que tinha. O pessoal se apegava nas mulas, né? E eu, durante o tempo que lidei muito com mula, assim. E é bicho bom pra gente viajar, barbaridade. Eu, naquela época, era um rapaz novo, né? Então, ficava uma semana, 2 fora, viajando aí por essa... A gente viajava muito naquela época, com gado, de Passo Fundo pra cá, né? Naquela época... Eles vendiam muito gado nessa fronteira aí. Então, geralmente, essas fazendas grandes se apegavam ali, né? Aquilo era uma tropa velha atrás da outra. E depois aí foi parando, foi terminando. E tá no que estamos hoje aí, barbaridade. O tropeiro, ele faz parte de uma logística econômica em determinada época. No século XVIII, o tropeiro é o dono das mulas, que muitas vezes ficava lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Não ia com a tropa de mulas. Depois começa a chamar de tropeiro, não só o dono da tropa, mas também um capataz. Os outros são chamados de peões e camarada. Tanto é que eu entrevistei em Bom Jesus um velho tropeiro e disse: o senhor foi tropeiro? E ele ficou assim: não, eu fui peão. Quer dizer, ele estabelecia a diferença. Hoje nós estamos chamando de tropeiro todos aqueles que andavam na tropa. O tempo, na época dos tropeiros, não era tão apressado quanto nos dias de hoje. Mesmo assim, os aventureiros sabiam que cada minuto era precioso numa viagem. Afinal, havia um cliente à espera da mercadoria encomendada. E por essa razão, até mesmo o café tinha que ser feito de forma simples e prática. Porque não usavam o coador na época, né? Eles não tinham coador, então era como faziam. O pessoal de Sorocaba pra cá, tudo fazia esse tipo de café. O tradicional abaixa o pó. Tá pronto o café. Podemos servir. Na divisa com o Rio Grande do Sul está a região de Coxilha Rica, em Lages e Santa Catarina. O lugar foi ponto de passagem de tropas ainda no século XVIII, servindo de corredor comercial para a venda de animais e mantimentos que eram transportados entre a capitania de São Paulo e o Rio Grande do Sul. Aos poucos, alguns viajantes ficaram pelo caminho. Da parte dos fazendeiros aí compravam a Coxilha Rica inteira, né? E naquele tempo era a pé. O senhor levava 2 dias aqui na cidade. O senhor pegava o gado aqui e ia pesar na cidade, né? E daí ia para a charqueta. Montava numa mula que não era bem mansa, né? Aí ia montar no campo aí, escapava da gente, né? E acontecia coisa. E eu tropeava com trazer sarro para a fazenda. Então eu levava uma tropa, mais ou menos, uns 7, 8 cargueiros, longe, que era, 120 quilos de sarro, né? 60 de cada lado. Quando chegava uma altura, a mula viateava, derrubava a buraca, o cesto de sarro, então tinha que laçar aquela mula no campo para pegar depois,
trazer, amarrar numa árvore, botar o casaco na cabeça, não dar curso para poder carregar. Nós fizemos uma tropeada 2 vezes por ano, sim. Daí mais as lidas na fazenda mesmo, daí, né? Nós temos um campo arrendado pra lá e daí tem que tropear daí. Essa viagem nós faz só aqui dentro, no interior mesmo aqui, só daqui, de lá até pra cá. Fizemos uma média de 50 quilômetros, daí tem que ir parando, né, pro gado descansar, porque é um gado muito cansativo demais. Meu pai já passou já por essas lidas, assim. Meu pai era domador, né, domador, laçador. Eu sou metido também, gosto. Eu gosto bastante. Um país chamado Brasil, com estradas e corredores abertos por patas de mulas. As façanhas do passado não são esquecidas pelos tropeiros de hoje. A história é mantida viva, a paixão ganha força e deixa de ser somente um resgate. Vira um movimento de preservação do passado. Um movimento que, inclusive, até hoje, nós vivemos ainda do tropeiro. Coisas deixadas pelo tropeiro, os costumes, a medicina caseira. No campo, tem todo o remédio que a gente precisa está no campo. É para curar um cavalo, é para curar qualquer coisa. Se você precisar, está no campo, né? Então a gente que já foi neto de tropeiro, filho de tropeiro, a gente sabe disso daí. Isso aí emociona a gente, porque quando a gente vê uma cavalgada, uma tropeada, isso aí mexe com o passado, porque a gente vem de uma geração de muitos e muitos anos. Então isso aí, o que mexe com a gente hoje, porque o passado da gente já foi assim. Então isso aqui resgata muita coisa do passado, do que as pessoas antigas viveram, então pra gente isso aqui é muito gratificante. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Homens de todos os cantos do país se encontram uma vez por ano para a tropeada. Viajam 10 dias por mais de 400 quilômetros de Itararé a Sorocaba e passam por 12 cidades do interior de São Paulo. Enfrentam a chuva, o frio e o cansaço, movidos por um único objetivo. O que a gente quer, na verdade, é que essa história permaneça. Obviamente, todo mundo sabe que nós não somos tropeiros, nós apenas somos simpatizantes e pessoas que respeitam esse movimento, né? E por isso é que nós andamos aqui, fazemos tropeada, trocamos informações de um estado para outro, caso de Santa Catarina, o Paraná. É exatamente por isso que nós estamos aqui. É apenas para reviver a história. Ninguém quer fazer história. Nós estamos simplesmente contando a história. Uma história que eu acho que é de extrema importância para o nosso país. O tropeiro ele sai daqui para formar lá embaixo, ele não vem lá de baixo formar aqui. Então quem é que vai formar o Rio Grande do Sul? Eu vou dar uma ideia bem clara para você. O gaúcho ele é tido como corajoso, briguento, é belicoso realmente, o que tem de revolução, o que teve de revolução. E quem é que foi formar o Rio Grande do Sul? Foi formar o bandeirante, que era um belicoso. Ele ia brigar com os índios, ele ia escravizar índios. O tropeiro é qualquer um que sai daqui, vai lá 1.200, 1.500 quilômetros comprar mula e trazer para São Paulo. Tinha que ser um cara valente também, né? Então, quem é que ia guarnecer as fronteiras do Brasil com a América Espanhola? Eram soldados paulistas. Também não era qualquer um, era cara, né? Que, não, eu vou para lá. Então, esses 3 elementos que saem daqui e vão lá garantir a posse
das terras que eram disputadas pelo rei da Espanha, é esse cara que vai, esses 3 elementos que vão formar o gaúcho, mais o índio deles lá, o nativo deles, é esse povo que vai formar. Tanto que a cultura gaúcha, até 40 anos atrás, ela era muito paulista. Ela era ditada pelas rádios de São Paulo, pela moda de viola e tal. Até que de lá para cá se fez um movimento tradicional e se resgatou aquela cultura típica e se vendeu aquela cultura típica. Um trabalho realizado pelos CTGs e que teve um excelente resultado. Então, a cultura de lá vai daqui. Depois, com o andar, ela teve uma personalidade própria lá e aqui continua com a nossa cultura da moda de viola, do fandango. As danças dele do fandango passaram para outros sapateados diferentes, então cada um seguiu o seu caminho. A cultura, ele tanto levava o tropeiro, tanto levava como trazia. Ele tinha os seus traços culturais, os seus hábitos, os seus usos e costumes, a sua maneira de vestir. Para onde ele ia, ele levava isso, o seu linguajar, as suas expressões. O gaúcho ele surgiu num grupo de excluídos sociais em Santa Fé, hoje Argentina, e de lá ele foi se esparramando pela campanha. Então o gaúcho do século XVII, século XVIII, ele é um grupo social de excluídos e que habitam a área da campanha do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina. Então esse é o gaúcho histórico. E nós podemos então estudar esse gaúcho através de documentações militares, de polícia e através dos viajantes. A questão da bota, da bombacha, se tornou muito conhecida porque é uma vestimenta prática. Porque andar a cavalo meses com uma calça apertada fica difícil. Essa roupa aqui faz o sentido. Você andar a cavalo, você se sente à vontade. Ela é própria para andar a cavalo. Então, se eu pôr uma calça jeans, eu me sinto mal em cima do animal porque aperta. Se você viajar, ela te judia. Então, se você usa essa roupa, você está à vontade em cima do animal. Para você montar, qualquer coisa de movimento que você vai fazer no animal, você está livre. Então, se você pegar uma calça americana e pôr uma cinta americana para você viajar, ela não vai funcionar. Ela vai sempre te incomodar você na viagem. Então, você usa um bombacho que daí você tem espaço, você viajar, conforto. Então, é esse tipo de coisa que a gente usa o bombacho. E a gente acostumou com isso, carrega isso, né? Será que vai morrer assim? Você pensou eu morrer vestido de bombacha? Vai ser bom. Então quando entra a bombacha, que o gaúcho começa a usar a bombacha, ele começa a usar e ele vai levando e as pessoas vão vendo que aquilo era fácil, era bom. Então por isso que nós temos muito que o tropeiro, a roupa do tropeiro é a roupa do gaúcho. Nem sempre. Nem sempre. Porque ele se vestia de acordo com a sua tradição, de acordo com a sua origem, de acordo com o seu poder aquisitivo, de acordo com a sua classe social. Porque eles não iam botar o negro escravo de bota e bombacha. Ele usava aquela vestimenta comum que ele usou sempre. Não tinha outra coisa. Agora, conforme as pessoas podiam, iam adquirindo essa maneira de vestir porque facilitava. Essa calça de boiadeiro é o seguinte: o boiadeiro ele não tem muito dinheiro, então ele não pode esbanjar. Então cedo ele veste essa calça aqui para proteger do suor da mula, do suor do cavalo. Às vezes ele vai curar o umbigo de um bezerro, ele cura lá e passa a mão aqui, limpa, o lepecide aqui. De tarde ele tira isso aqui, pode ir para a missa, pode dançar um baile, ele está limpo. É a proteção. No Rio Grande tem os gaúchos usam o tirador para proteger, para não cortar a bombacha no pialo. Nós aqui usamos a calça de couro. Então, a gente usa a calça de couro e a gente passa sebo direto na traia. Então, o sebo engraxa a calça, que nem essa calça aqui, ó. Faz 4 dias que eu estou usando ela. E essa calça aqui é facinho de lavar. Se ela sujar muito, eu vou ali e passo uma água nela, dentro de 2 horas está enxuto. Então eu ponho essa calça de couro aqui, ó, que o sebo que eu passo na traia fica nessa calça e a minha calça está limpa. De noite eu só ponho uma bota aqui, vou ali, danço,
um fandango, alguma coisa, eu tô prontinho para outro dia, ó. Esse sovel foi trazido para o estado de São Paulo na Revolução de 35. Quando os gaúchos vieram para o estado de São Paulo, eles trouxeram isso aqui e muito do povo paulista absorveu muito da cultura gaúcha. E hoje é uma mescla, porque o Brasil, graças a Deus, é um país rico de cultura. Porque um país sem cultura é um país que... Um povo que não tem cultura, ele é um povo, vamos dizer assim, um povo vazio. Não vai para frente. Homens de negócios, viajantes respeitados. Os tropeiros eram conhecidos pela honestidade e pela seriedade no trato com as pessoas. Seguiam um código de conduta que, entre as regras, estavam respeitar mulheres e crianças e honrar as dívidas. Tropeiro, eu considero que muita coisa ele é idealizado. Claro que a maioria é o que se diz. Ele era uma pessoa honesta, ele era trabalhador, ele respeitava as famílias e ele cumpria os seus contratos. Até porque, pelo tipo de negócio, pelas distâncias, pelo tempo que demorava uma tropa chegar lá, vender, deixar engordar, vender, receber e voltar, se ele não viesse pagar, ele não ia mais ter com quem comerciar. Se ele não respeitasse as famílias, os fazendeiros, os criadores, aqueles que intermediavam os negócios, não iam mais recebê-lo. Então, ele foi uma pessoa muito honesta. E até se criou uma expressão, o documento era um fio de bigode, quer dizer, é uma expressão para dizer, não precisava documento escrito. Chegava ali e dizia, eu vou pagar em tal época, que pagava. Ele tinha que ser honesto, senão ele perderia a freguesia dele. Inclusive, ele levava valores para esse último terço para pagar lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que muitas vezes quem levou a tropa 2 anos atrás não podia ir lá pagar. Então, confiava um outro tropeiro para fazer pagamento. Ele levava correspondência, inclusive, era o correio da época. Então, se ele não fosse confiança, ele na próxima viagem não levaria mercadorias, não é? Porque a mercadoria era confiada, ele ia vender essa mercadoria em registro, ele não comprava a mercadoria aqui, ele trazia depois o dinheiro. Daí eles terem que andar armados para não serem assaltados no meio do caminho. Hoje a gente ainda presencia nesse comércio que tem da turma da traia, da argola, de uma barrigueira, de uma cinta que seja comercializado, ainda é feito no negócio do fio de bigode. Que ele fica de voltar tanto, mas volta daqui 30, 60 dias e não tem cheque. É na palavra do negócio, né? As negociações dos tropeiros dos dias de hoje viram uma espécie de jogo, um desafio, onde nem sempre a vitória faz parte das regras. Quanto que é de volta? Não. 100 conto. Você conta louco, rapaz. Quanto vale, Miguel? 1,50. Eu quero 100. 100? Quanto verda? Eu dou 60 pontos. 60? Tá bem. Coisa antiga, né? Coisa de... É um comércio. Vamos dizer, é o tropeirismo, né? Então não tem tropa para negociar, nem negociar. Agora com fivela. Uma hora você ganha, uma hora você perde, assim vai indo. Vai caindo e vai levantando. O tropeiro, ele age com a sua mula a mesma coisa de uma mulher com os brincos. Ele quer enfeitar sempre mais a sua mula. E cada um vai àquele concurso. Quem que tem a mula mais enfeitada chama mais atenção. Os tropeiros têm que passar de pai para filho, né? E assim vai passando de geração para geração. O que está acontecendo? Um tropeiro velho morre, cuidou a vida inteira de sua tralha para o seu neto, para o seu filho vender aí, preço de banana, né? O que está acontecendo hoje?
vai ficando na mão de colecionadores. Futuramente não vai ter mais, não vai existir. Ao contrário do que todo mundo pensa, os animais de tropeada são animais, são atletas, são bem alimentados e muito bem tratados, senão provavelmente não aguentariam o percurso. E eles descansam um período muito grande. Se você imaginar que a gente para 6, 7 horas, eles ficam até 8 horas do outro dia, então ficam de 12 a 13 horas descansando. Então são animais preparados que não são executados numa parte de sofrimento, são só usados no período que eles aguentam mesmo. Assim, de doença, pouco apresenta doença. No caminho são animais rígidos, né, muito bem tratados. Então não tem esse problema. O que a gente pede é que seja uma alimentação adequada. O verde, né, que é o volumoso, e um pouco de concentrado, que é uma ração mais forte para eles ter estrutura para aguentar a cavalgada. São animais que têm uma resistência maior e são mais fortes também. Não desmerecemos os cavalos têm os méritos deles, mas para uma tropeada de quilometragem maior, esse é o animal mais indicado. Sem a gente, os cavalos não andam, né? Se não tiver como cair uma ferradura, se a gente tiver presente, como o bicho vai andar sem ferradura também, né? A mesma coisa, se furar o pneu de um carro, tem borracheira, e nós somos borracheiros dos cavalos. Tem uma medida certa pra você poder pegar o grampo. Isso aí fez certinho. No casquear, você tem que casquear bem certinho, para não poder prender o casco, senão fica muito sensível também, né? Tem que saber onde corte, se tirar demais prejudica, né? Tem que ter uma base certinha ali, né? Então tem que ter experiência mesmo. Não é só qualquer um chegar, pegar e fazer. Tropeiro no interior de São Paulo ou em Paraty, no Rio de Janeiro. Não importa o lugar do Brasil, ele sempre vai levar na garupa a paixão e o orgulho da própria história. Que a gente está resgatando desde a tropa ao tropeiro. Então a gente está buscando, e cada um tem uma novidade, igual a gente está agora buscando o que é como se vive o tropeiro. A gente levanta acampamento e chega em qualquer lugar e faz uma comida, tipo um carneiro, que é uma das tradições do tropeiro, a costela, é só uma comida prática. A gente chega, faz um feijão tropeiro, improvisa, bota uma pedra, faz um cavalete, e ali a gente faz um feijão tropeiro, faz um arroz, né? E faz qualquer tipo de churrasco, que é o que eu acompanho no dia a dia. Chegando aqui, notei, sem nenhuma base de apoio ao tropeirismo, e como eu sou fanático, sou filho de tropeiro, e tá no sangue da gente, né? Então a gente está aí desde essa época, trabalhando, unindo o pessoal, resgatando assim um pouco do tropeirismo, fazendo pequenas cavalgadas. O Porto de Paraty foi rota de escoamento para produtos que vinham de Minas Gerais até o século XVIII. Era a ligação entre a antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto. Com o tempo foram encontradas rotas mais rápidas e seguras. O então caminho do Rio de Janeiro passou a ser chamado de Caminho Velho do Rio de Janeiro e, por fim, Estrada Real. A Estrada Real tem 1.600 quilômetros e vai até Diamantina, em Minas Gerais. O tempo que acelera a vida de cada pessoa parece se congelar para os tropeiros modernos. Afinal, eles são guardiões de uma história que se mantém acesa em cada gesto, cada roupa, cada vez que alguém montar numa mula e seguir o rumo de uma tropeada. Quando eu repito esse berrante, eu falo do peão e do tropeiro, que leva alegria por este mundão inteiro. Começou nas comitivas, de tropa e de boiada, que sempre em suas pousadas tinha atração e tinha alegria. Ali tinha violeiro, poeta, bons cantador, homens destemido e ligeiro,
toureiro e bom domador. Foi assim que começou, vocês podem acreditar. Que festa onde tem peão, muladeiro e tropeiro, a raiz do brasileiro, e nunca há de fracassar. Vamos, Brasil! Brasil dos tropeiros, dos boiadeiros, a riqueza do nosso país. Tropeiro velho, que tanta tristeza, esconde o rosto na aba do chapéu, olhos cravados no fogo do chão, olha a fumaça subindo pro céu, quebra de um tapão teu chapéu na testa, esqueça os teus 80 jaleiros, repare os campos, lá vem a boiada, pela estrada gritando os tropeiros. Tropeiro velho não levanta os olhos, não tem mais força, é o peso da idade. Acabrunhado à beira do fogo, está morrendo de tanta saudade. Acabrunhado à beira do fogo, está morrendo de tanta saudade. Tropeiro velho, que tanta tristeza, esconde o rosto na aba do chapéu, olhos cravados no fogo do chão, olha a fumaça subindo pro céu, quebra de um tapão teu chapéu na testa, esqueça os teus 80 jaleiros, repare os campos, lá vem a boiada,